A Alerj instala comissão em defesa dos royalties de petróleo. CCJ analisa projetos para a criação de colégios da Polícia Militar. E servidores que tenham filhos com microcefalia podem ter licença maternidade ou paternidade de 12 meses. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Comissão em defesa dos royalties de petróleo foi instalada nesta quarta-feira na Alerj. O Supremo Tribunal Federal vai decidir em novembro se haverá mudança na partilha dos royalties de petróleo. Se a nova divisão com os outros estados for aprovada, o Rio de Janeiro pode perder 56 bilhões de reais até 2023. O principal objetivo da comissão é de, junto com a bancada federal, sensibilizar os ministros do STF sobre os prejuízos dessa mudança para o estado. A decisão pode agravar a crise econômica do Rio e comprometer investimentos em saúde, segurança e educação. O deputado Dr. Serginho vai presidir o grupo, que terá como vice o deputado Felipe Poubel e relator o deputado Rodrigo Bacelar. Se falarmos da divisão dos royalties do petróleo do estado com os demais entes federados, com os demais estados do país, a gente está falando da falência do estado do Rio de Janeiro e, obviamente, que como segunda economia do país, a gente está falando de um prejuízo muito grande para a economia do país como um todo. Se dividirmos esses royalties com os demais estados, a influência disso na economia dos demais estados será muito pouca, enquanto que para a economia do estado do Rio de Janeiro, volto a falar, é um colapso. Então, assim, o objetivo maior da comissão é fazer esse movimento político e técnico, mostrar para a população o momento que o estado do Rio de Janeiro vive e buscar a vitória. O deputado Felipe Poubel lembrou que os royalties não são um privilégio dado ao estado, mas uma compensação pelos impactos gerados nos municípios produtores. Pode acontecer, como disse o colega deputado, um vazamento de óleo, esse impacto, né? E a gente tem que lutar. É uma briga que não tem partido, uma briga que não tem corrente, é uma briga em prol do Rio de Janeiro, né? É uma grande bomba para as finanças dos cofres públicos do nosso estado, essa partilha. A Federação Fluminense de Capoeira apresentou uma sugestão de projeto pedagógico para ser implantado nas escolas públicas do estado. O material tem o objetivo de incentivar a prática e o ensino teórico da arte. A proposta será encaminhada ao governador Wilson Witzel por indicação legislativa da deputada Tia Ju. Os recursos didáticos a serem utilizados com alunos do ensino fundamental e médio foi apresentado por um grupo de mestres de capoeira que se reuniram com a deputada Tia Ju, que ocupa uma das vice-presidências da Alerj. Itamar Magalhães, mais conhecido como Mestríssimo Chita, destacou a importância não só de ensinar a forma de jogar capoeira, como também o contexto histórico da arte. A capoeira está inserida em todo o contexto da história desse país. Depois da disciplina. A capoeira consegue disciplinar o que a escola hoje está perdendo. Você tem notícia aí de agressão de alunos nas escolas, essas coisas todas. Nós conseguimos sentar ele em que eles têm uma visão de hierarquia, a visão disciplinar. A gente consegue fazer isso com a metodologia que nós empregamos. Mestre Márcia ensina capoeira para jovens de comunidades há 30 anos e reforça como a técnica pode ajudar na vida de crianças e adolescentes. Eu tenho um aluno que ele me chama de mãe. Os filhos dele me chamam de vó. E eu tirei ele desse mundo, ele já chegou para mim meio adolescente, né? E vivia perdido no morro, não esqueci o nome do morro dele. Ele vivia lá perdido, as pessoas já não davam nada por ele. Aí ele apareceu para mim, aquele bronco, de cabeça baixa, sem olhar para minha cara, sem me encarar, aquelas coisas todas. E devagarzinho ele foi tomando um rumo e tal, a ponto de alguém que morava próximo a ele chegar até mim e me dar os parabéns por ter tirado ele dessa vida. É um instrumento de resgate, porque a gente perde um, como eu estou te falando, mas a gente ganha muitos. A deputada Tia Ju, que tem envolvimento afetivo com a capoeira devido à origem baiana, disse que a negociação com o Poder Executivo para que as escolas possam ser contempladas já estão avançadas. Nós já estamos com um projeto da Secretaria de Educação, com todo o apoio do governador, que é as artes marciais na escola. Mas aí esqueceram da nossa arte marcial brasileira, que é a capoeira. Então, eu fiz uma indicação legislativa, né, nós já conversamos com o secretário de Educação, para que inclua também a capoeira como arte marcial, porque ela
Assim é. A capoeira é patrimônio material nacional. A capoeira é uma ferramenta incrível de socialização, de educação. E friso novamente, é a nossa arte marcial brasileira, ela precisa estar nas escolas. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 102 projetos apresentados pelos parlamentares. Dentre eles, foram discutidas 22 propostas, criando unidades de colégios da Polícia Militar em diversas cidades do estado. Os pedidos de criação de colégios militares foram relatados pelo deputado Max Lemos. O parlamentar sugeriu a anexação de todos a um projeto de lei do deputado Bruno Dauaire, que permite que o Estado crie essas unidades escolares em qualquer município do Estado, que foi apresentado em 2015. Então é só para racionalizar e para que a gente tenha uma norma para a criação dessas escolas, que é uma novidade no Rio de Janeiro. Você tinha uma ou outra, agora em larga escala precisa normatizar isso, saber de onde vêm os recursos, nós vamos parecer para normatizar a questão pedagógica, enfim, tem uma série de questões que precisam ser vistas e precisa entender como é que a Secretaria de Educação do Estado entra nessa questão. Outro projeto que gerou bastante discussão trata de uma política de saúde voltada à prevenção e incentivo à pesquisa científica com cannabis medicinal. Nós apresentamos um projeto, hoje a CCJ aprovou um substitutivo favorável pela constitucionalidade, o projeto vai prosperar, é grande o projeto. Fizemos uma audiência já há 5 meses com a Fiocruz. A Anvisa já liberou a importação desses medicamentos à base do canabidiol, só que eles são muito caros. Muito caros. E a Justiça tem liberado para famílias com supervisão médica plantarem para fazer o óleo. Milhares de pessoas têm filhos com processos convulsivos, né? E várias outras doenças, inclusive Parkinson, várias outras, têm tido resultados excepcionais. Temos que avançar sem preconceito pela saúde. Licença maternidade e paternidade para servidores do Estado que tenham filhos com microcefalia pode passar para 12 meses. O projeto das deputadas Lucinha, enfermeira Rejane e do ex-deputado Dr. Julianelli foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Durante a sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto dos deputados Anderson Moraes e Lucinha, que autoriza o governo a instalar o 40º Batalhão da Polícia Militar no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio, em imóvel cedido pelo Detran, na estrada do Mendanha. Atualmente, este batalhão funciona no Regimento de Polícia Montada, no mesmo bairro. A proposta foi aprovada e segue agora para a sanção ou veto do governador. Hoje a população de Campo Grande é 600 mil habitantes. O RP Montes ficou muito pequeno para a demanda que a população precisa em termos de policiamento extensivo. Por isso nós já viabilizamos um espaço que é ali na estrada do Mendanha, onde funciona o Detran, tem 100 milhões de metros quadrados lá. Uma parte seria para o Detran, que já utiliza, e a outra parte para a construção do Batalhão do 40. Que está estrategicamente localizado na entrada da estrada do Mendanha. O prazo da licença maternidade ou paternidade de servidor público estadual pode ser ampliado para 12 meses quando a criança nascida ou adotada tiver microcefalia ou apresentar alguma deficiência grave. A licença poderá ser prorrogada por até 36 meses, mediante avaliação da perícia médica do Estado. O projeto das deputadas enfermeira Rejane, Lucinha e do ex-deputado Dr. Julianelli foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. As crianças que nasceram com microcefalia, elas têm uma necessidade muito grande da presença dos pais. Então, nada mais justo que a licença maternidade ou paternidade seja aumentada para 12 meses, para que os pais possam ficar próximos a essa criança, que necessita de, vamos dizer assim, especialidades, de médico, precisa tanto do reumatologista, precisa de ortopedista, fisioterapia, fonoaudiólogo, e por muitas vezes só a mulher não dá conta. Então, quando a gente fala da licença maternidade e paternidade, porque tanto o pai quanto a mãe vão se dedicar integralmente a essa criança nos 12 primeiros meses de vida. O Rio pode ganhar o programa Literatura para Todos, com o objetivo de promover, por meio da leitura, a inclusão de pessoas com deficiência auditiva e visual.
O programa consiste na aquisição de acervo literário impresso no sistema Braille e também gravado em áudio e vídeo. Esse acervo deve ficar disponível em hospitais, escolas e bibliotecas da rede pública. O projeto do ex-deputado Átila Nunes recebeu 2 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. O governo pode ser autorizado a criar uma unidade do Colégio da Polícia Militar em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O texto do deputado Felipe Poubel recebeu 7 emendas e retorna às comissões. O Estado pode ter um programa estadual de cuidados para pessoas com fibromialgia, doença que provoca dor crônica em todo o corpo. A proposta do deputado Elbert Rezende foi aprovada e agora segue para sanção ou veto do governador. É uma doença terrível que atinge 7 em cada 10 pacientes, 7 são mulheres, atinge mulheres, o problema que é um problema agudo, que não tem cura, tem tratamento a vida toda, onde a parte muscular e a parte de articulações inflama, é muita dor. Esses pacientes precisam de uma atenção maior. O Rio pode ter uma política de saúde integral da população negra. A ideia é seguir o documento nacional que trata do mesmo tema, contemplando ações de educação, prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde. A matéria do ex-deputado Zaqueu Teixeira passou pela primeira discussão e volta à pauta para mais uma votação. Os parlamentares também aprovaram a prorrogação da CPI, que investiga irregularidades na medição dos hidrômetros, e da Comissão Especial de Fiscalização de Barragens no Estado do Rio. O Estado do Rio pode ter um código de pesca e aquicultura, com princípios e normas para a aplicação de práticas sustentáveis que preservem o ecossistema aquático. O projeto do deputado Samuel Malafaia e do ex-deputado Sabino determina as atribuições do poder público e as situações em que a pesca é proibida no Estado. O texto prevê ainda uma política estadual de pesca com incentivos para o setor e detalha regras para a pesca amadora ou desportiva. A proposta recebeu 49 emendas e volta para análise nas comissões. E o deputado Rosenberg Reis quer criar o aplicativo para celular SOS Mulher Protegida. O aplicativo deve ser usado por mulheres que se sintam ameaçadas. Ao ser acionado, o sistema vai enviar uma notificação a uma central de atendimento às vítimas de violência e uma viatura policial seguirá para o local. A proposta recebeu 6 emendas e retornou às comissões. Vai ser um sistema inteligente, que ela se sentir ameaçada, ela vai apertar aquele botão, já vai acionar a polícia, seja a polícia militar ou a delegacia DEAN, imediatamente uma viatura já vai ter a rota, a localização dela e vai chegar naquele endereço muito rápido, sem a pessoa perceber que está agredindo, sem perceber que ela já foi comunicada à polícia e a polícia vai para aquele local e vai cumprir a lei e proteger as mulheres. Já a deputada Franciane Mota quer garantir às mulheres vítimas de violência prioridade na tramitação de processos judiciais, cíveis e criminais. O projeto recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões. A mulher que é vítima, já está numa situação bem fragilizada, então a gente pede que tenha um carinho, um atendimento especial e que os processos dela tenham mais agilidade. Foi pensando nisso que a gente criou essa lei. Pode ser instituída no Rio a política estadual de controle e eliminação da tuberculose. O projeto da deputada Marta Rocha determina como objetivos da política a redução da mortalidade e da transmissão da doença, a integração no desenvolvimento de ações de enfrentamento à tuberculose e a capacitação de profissionais especializados para atender a população. O texto também estipula a meta de 100% para tratamento e de 90% para a cura dos casos diagnosticados. O texto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. A cidade do Rio de Janeiro tem indicadores muito ruins, o estado do Rio de Janeiro também, Nós temos um grave problema no sistema penitenciário. No desdobramento dessa audiência, nós tivemos uma reunião com a área da saúde do sistema penitenciário. A cidade de Campos, no que se refere à população carcerária, tinha um problema gravíssimo. Isso tudo me aproximou do tema e me fez perceber que era preciso uma política estadual de enfrentamento a essa doença. O Rio pode ter uma central gerenciadora de vagas para coordenar o acolhimento de mulheres vítimas de violência nos abrigos do Estado.
A central deve garantir o sigilo das informações de mulheres e filhos atendidos, para garantir a segurança das famílias. O projeto diz ainda que o registro do boletim de ocorrência contra o agressor não pode ser condição para acesso das mulheres às vagas. O texto do deputado Renato Cozzolino recebeu 3 emendas e retornou às comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.